Ramatiz responde 04. Fisiologia da alma, a alimentação carnívora e o vegetarianismo. Pergunta: como poderíamos vencer esse condicionamento biológico e mesmo psíquico, em que a nossa constituição orgânica é hereditariamente predisposta à alimentação carnívora? A ciência médica afirma que, a simples ideia de nos alimentarmos, o sistema endócrino já produz sucos de hormônios de simpatia digestiva à carne, e dessa sincronia perfeita entre o pensamento e o metabolismo fisiológico, achamos que fica demonstrada a fatal necessidade de nutrição carnívora. Em compensação, muitos vegetarianos hão revelado alergia frutas ou hortaliças. Não é isso bastante para justificar a afirmativa de que o nosso organismo precisa evidentemente de carne, a fim de poder se desenvolver sadia e vigorosamente. Ramatiz responde: o cigarro também não foi criado para ser fumado fanaticamente pelo homem. Este é que imita a estultice dos bugres descobertos por Colombo e termina transformando-se num escravo da aspiração de ervas incineradas. A simples lembrança do cigarro, o vosso sistema endócrino, num perfeito trabalho psicofísico, de prevenção, também produz antitoxinas que devem neutralizar o veneno da nicotina e proteger-vos da introdução da fumaça fétida nos pulmões delicados. A submissão ao desejo de ingerir a carne é igual à submissão do fumante inveterado para com o seu comando emotivo, pois ele é mais vítima de sua debilidade mental do que mesmo de uma invencível atuação fisiológica. O viciado no fumo esquece-se de si mesmo e, por isso, aumenta progressivamente o uso do cigarro, acicatado continuamente pelo desejo insatisfeito, criando, então, uma segunda natureza, que se torna implacável e exigente carrasco. Comumente fumais sem notar todos os movimentos preliminares que vos comandam automaticamente, desde a abertura da carteira até a colocação do cigarro nos lábios. Descuidados, completamente inconscientes dessa realidade viciosa, já não fumais, mas sois fumados pelo cigarro, guiados pelo instinto indisciplinado. No vício da carne ocorre o mesmo fenômeno, viveis distanciados da realidade de que sois escravos do hábito de comer carne. Se o sistema endócrino produz sucos de hormônios, a simples ideia de ingerirdes carne, nem por isso se comprova que fostes especificamente criados para nutrição carnívora. E apenas um velho hábito, que atendeu às primeiras manifestações da vida grosseira do homem das cavernas trogloditas e que, pelo vosso descuido, ainda vos comanda. Mecanismo fisiológico, submetendo-o à sua direção. As providências preventivas, no metabolismo humano, devem ser tomadas em qualquer circunstância. O hindu que se habituou à ingestão de frutos sazonados e vegetais sadios, também fabrica os seus hormônios e sucos digestivos à simples ideia da alimentação com que está acostumado. A diferença está em que ele carece de hormônios destinados à nutrição puramente vegetal, enquanto que vós tendes que produzi-los para a cobertura digestiva dos despojos da nutrição carnívora. Alegais que muitas pessoas se tornam enfermiças, ao se devotarem à alimentação vegetariana. Em verdade, comprovais, assim, que sois tão estratificados pelo mau hábito de alimentação carnívora, que o vosso metabolismo fisiológico já não consegue assimilar a contento os frutos sadios e os vegetais nutritivos, manifestando-se em vós os pitorescos fenômenos de alergia. No entanto, desde que disciplinasseis a vontade e vigiasseis mentalmente o desejo mórbido, despertando da inconsciência imaginativa da nutrição zoofágica, logo sentir-vos-eis mais libertos do indefectível condicionamento biológico carnívoro. Pergunta: quais alguns exemplos que nos possam fazer compreender essa inconsciência imaginativa diante da carne? Ramatiz responde: e que há mais em vigilância mental do que condicionamento biológico de vossa parte, no tocante à alimentação carnívora, e isso podeis verificar pela contradição do vosso gosto e paladar, que se pervertem sob a falsa imaginação. Quantas vezes, diante de cadáveres de animais vítimas de um incêndio ou de uma explosão, costumais sentir náuseas e
Repugnância devido ao fato de vísceras carbonizadas exalarem o odor fétido de carne queimada. Entretanto, momentos depois, atraídos pelo aspecto da churrascaria pitoresca, excitai-vos. Dominados pelo mórbido apetite, esquecendo-vos de que o churrasco também é carne de animal. Queimada a fogo lento, diferindo apenas pela natureza dos molhos que se lhe acrescentam. A contradição é flagrante. Ali, a repugnância vos domina diante do cadáver assado na explosão. Acolá, o condicionamento biológico ou a negligência de raciocínio produz sucos de hormônios que ativam o apetite degenerado. Tudo isso ocorre, no entanto, só porque ainda alimentais a ilusão de um prazer nutritivo, que é sugerido por igual ao resto mortal, porém ao molho excitante ponto a fumaça repulsiva, que se exala do cadáver de um boi carbonizado no incêndio, é a mesma que ondula sobre as grades gordurosas da churrascaria, em que as vísceras do animal vertem albumina com vinagre e suco de cebola. O pedaço de carne recortado dos despojos cadavéricos da vitela assada ao fogo da estrebaria pode ser tão macio e gostoso quanto o filé mignon que o garçom de camisa engomada vos oferece sobre o prato de porcelana. A língua arrancada do bovino crestado na pólvora da explosão inesperada, pode ser tão apetitosa quanto a que vos é oferecida em luxuoso restaurante sob as ondulações melodiosas da festiva orquestra, enquanto vos deixardes comandar discricionariamente por essa vontade débil e pela imaginação deformada, ou inconsciência imaginativa, sereis sempre as vítimas dos vícios tolos do mundo e da alimentação perniciosa da carne. E evidente que não há condicionamento de espécie alguma. Quando se trata dessa disposição infantil, em que a vossa imaginação ora se torna lúcida, lobrigando a realidade da carne queimada, ora se ilude completamente vendo um suculento petisco naquilo que antes era uma realidade repugnante. Pergunta: além da enfermidade que pode ser transmitida pelo animal, hipertrofiado na engorda e da culpa do homem quanto à sua morte, a ingestão de carne causa também prejuízos diretos à alma. Ramatiz responde: o animal possui o duplo astral, que é revestido de magnetismo astral. Esse veículo etéreo astral sobrevive à dissolução do corpo físico e serve de matriz para que, no futuro, o animal se integre novamente na sua espécie particular. Embora esse duplo astral seja ainda destituído de substância mental, que lhe permitiria alguns reflexos de razão, é poderosamente receptivo às energias existentes no meio em que vive o animal. Conforme a vida deste último, o seu invólucro sobrevivente também revela a natureza melhor ou pior da espécie que o animal pertence. Em consequência, a aura do porco, por exemplo, é sumamente grosseira, instintiva e letárgica, em comparação com a aura do cão, do gato ou do carneiro, os quais já se situam num plano mais afetivo e revelam alguns bruxuleios de entendimento racional. O chiqueiro é de um clima repulsivo e repleto de energias deletérias, que atuam tanto no campo físico como na esfera astral. Quando o suíno é sacrificado, a sua carne reflui sob o impacto violento, febricitante e doloroso da morte, o choque que lhe extingue a existência, ainda plena de vitalidade física, também exacerba-lhe o duplo etéreo astral, e que está sob o comando geral do espírito grupo. Essa matança prematura, que interrompe de súbito a corrente vital energética, irrita furiosamente as forças de todos os planos interpenetrantes no animal. Os demais veículos se contraem e se confrangem, ao mesmo tempo, atritando-se num turbilhão de energias contraditórias e violentas, que se libertam como verdadeiros explosivos etéricos. A completa coagulação fisioastral, o sangue, que é a linfa da vida e o portador dos elementos mais poderosos do mundo invisível, estagna em seu seio o quantum de energia inferior do mundo astral e que o próprio porco carrega para o seu corpo físico. No instante da morte, as energias deletérias, que flutuam na aura do suíno e lhe intercambiam o fenômeno da vida inferior, coagulam-se na carne sacrificada e combinam-se com o tônus vital degradante,
que provém da engorda e do sofrimento do animal no charco de albumina e ureia. A carne do porco fica verdadeiramente gomosa, pela substância astral que se coagula ao seu redor e se fixa viscosamente nas fibras cadavéricas. Os espíritas e demais estudiosos da alma sabem que todas as coisas e seres são portadores de um veículo etéreo astral, o qual absorve as energias ambientais e espelhas que são gastas nas trocas afins aos seus tipos psíquicos ou físicos. Quando ingeris retalhos de carne de porco, absorveis também sua parte astral inferior e que adere à coagulação do sangue. Essa energia astral desregrada e pantanosa é agressiva e nauseante. Nos planos etéricos, assim que os sucos gástricos decompõem a carne física no estômago humano, liberta-se, então, esse visco astral, repelente e pernicioso. Sob a lei de atração e correspondência vibratória nos mesmos planos, a substância gomosa, que é exsudada pela carne, digerida no estômago, incorpora-se, então, ao corpo etéreo astral do homem e abaixa as vibrações de sua aura, colando-se à delicada fisiologia etérica invisível, à semelhança de pesada serração oleosa e adstringente. O astral albuminoso do porco, que também é ingerido com delicioso petisco assado, transforma-se em densa cortina fluídica no campo áurico do homem, demasiadamente carnívoro. Deste modo, dificulta-se o processo normal de assistência espiritual. Daqui, pois os espíritos guias já não conseguem atravessar a barreira viscosa do baixo magnetismo, a fim de formularem a intuição orientadora aos seus pupilos carnívoros. A aura se apresenta suja das emanações do astral inferior e ofuscante, que se exsuda da carne do suíno. Os homens glutoníacos e excessivamente afeiçoados à carne de porco afirmam-se dotados de invejável vigor sexual, enquanto que as criaturas exclusivamente vegetarianas são algo empalidecidas, letárgicas e distanciadas da virilidade costumeira do mundo das paixões humanas. Esse fato comprova que o aumento da nutrição de carne acarreta também o aumento da sensação de ordem mais primitiva. Mas, em sentido oposto, a preferência pela alimentação vegetariana é poderoso auxiliar para o espírito se libertar do jugo material. Os antigos banquetes pantagruélicos, dos romanos e babilônicos, em cujas mesas altas se amontoavam assados e cozidos cadavéricos, terminavam sempre nas mais lúbricas orgias, que ainda mais se superexcitavam com a influência do astral inferior dos animais devorados. Ainda hoje, o excesso de alimentação carnívora, que é preferida pelos aldeões, estigmatiza muitos deles com o facies suínico, ou o estigma bovino, que lhes dá um ar pesadão e letárgico, caracterizando fisionomias que lembram vagamente o temperamento dos animais devorados. E a excessiva carga astral que lhes interpenetra o perispírito e transforma a configuração humana, fazendo transparecer os contornos do tipo animal inferior. Nos planos erráticos do além, é muito comum encontrarmos espíritos que se afeiçoaram tão fanaticamente aos despojos dos animais, que passam a reproduzir certas caricaturas circenses, com visíveis aspectos animalescos caudeados pelo astral inferior. Pergunta: os orientais, que são absolutamente vegetarianos, têm conhecimento completo dos efeitos que nos relatais sobre a carne? Ramatiz responde: o mestre hindu, meditativo e místico, que procura continuamente o contato com os planos mais delicados, evita a ingestão de carne, que lhe contamina a aura com astral inferior. Os guias, muito conhecidos na tradição espírita, sempre lutam com dificuldade quando desejam intuir-vos após os lautos banquetes de vísceras engorduradas, que digeris para atender ao sofisma das proteínas. Principalmente nos trabalhos de materializações, os delicados fenômenos são imensamente prejudicados pela presença de assistentes com os estômagos saturados de carne, e que identificam o clima repulsivo do necrotério onde estão se decompondo vísceras, e esse, também, um dos motivos por que a maioria dos médios, obcecados pelas churrascadas e pelos banquetes opíparos onde se abusa da carne, estaciona em improdutivo
animismo e mantém só apagados contatos com os planos mais altos. Alguns médios glutões e exageradamente carnívoros ironizam e subestimam as práticas e os ensinamentos esoteristas, destinados a apurar a sensibilidade psíquica através do regime vegetariano. Essas criaturas pensam que as forças sutis dos planos angélicos podem se casar discricionariamente às erutações fluídicas da digestão provinda dos retalhos cadavéricos. Raras são as que compreendem que, nos dias de trabalhos mediúnicos, passes ou radiações, a carne deve ser eliminada de suas mesas. Outras aqui ignoram que o êxito de operações fluídicas à distância não depende absolutamente de proteínas animais mas, principalmente, da exsudação ectoplasmática de um sistema orgânico limpo de impurezas astrais. Pergunta: qual o processo mais eficiente para o discípulo eliminar de sua aura ou perispíritos fluidos deletérios que são exsudados pela carne animal? Ramatiz responde: e a terapêutica do jejum, o processo que melhor auxilia o espírito a drenar as substâncias tóxicas que provêm do astral inferior, pois, devido ao descanso digestivo, eliminam-se os fluidos perniciosos. A Igreja Católica, ao recomendar o jejum aos seus fiéis, ensina-lhes inteligente método de favorecimento à inspiração superior. As figuras etéreas dos frades trapistas, dos santos ou dos grandes místicos, sujeitos à alimentação frugal, comprovam valor terapêutico dessa alimentação. O jejum aquieta a alma e a libera em direção ao mundo etéreo, auxilia a descarga das toxinas do astral inferior, que se situam na aura humana dos civilizados. Aliás, já existem no vosso mundo algumas instituições hospitalares que têm podido extinguir gravíssimas enfermidades sob o tratamento do jejum ou pela alimentação exclusivamente à base de suco de frutas. Jesus, a fim de não reduzir o seu contato com o alto ante o assédio tenaz e vigoroso das forças das trevas, mantinha a sua mente límpida e a governava com absoluta segurança graças aos longos jejuns, em que eliminava todos os resíduos astrais, perturbadores dos veículos intermediários entre o plano espiritual e o físico. O mestre não desprezava esse recurso terapêutico para a tessitura delicada do seu perispírito, não se esquecia de vigiar a sua própria natureza divina, situada num mundo conturbado e agressivo, que atuava continuamente como poderoso viveiro de paixões e detritos magnéticos a forçarem-lhe a fisiologia angélica. Evitava sempre a alimentação descuidada, e quando sentia pesar em sua organização as emanações do astral inferior, diminuía a resistência material ao seu espírito. Praticando o jejum, que lhe favorecia maior libertação para o seu mundo celestial, nunca vimos Jesus partindo nacos de carne ou oferecendo perfis de porco aos seus discípulos. Ele se servia de bolos feitos de mel, de fubá e de milho, combinados aos sucujô, caldos de cereja, morangos e ameixas. Pergunta: na hora da desencarnação, a alimentação carnívora pode prejudicar o desprendimento do espírito? Ramatiz responde: a lei é imutável em qualquer setor da vida. O êxito liberatório na desencarnação depende, acima de tudo, do tipo de vibrações boas ou más na hora em que o desencarnante é submetido à técnica espiritual desencarnatória. O perverso que se lançou num abismo de crueldade, na vida física, será sempre um campo de energias trevosas impermeáveis à ação dos espíritos benéficos, mas o santo, que se dá todo em amor e serviço ao próximo, torna-se uma fonte receptiva de energias fulgentes, que lhe abrem clareiras para a ascensão radiosa. Justamente após o abandono do corpo físico é que o campo energético do perispírito revela, no além, mais fortemente, o resultado do metabolismo astral que entreteve na Terra. Em consequência, o homem carnívoro, embora evangelizado, sempre há de se sentir mais imantado ao solo terráqueo do que o vegetariano que, além de ser espiritualizado, incorpora energias mais delicadas em seu veículo perispiritual. Reconhecemos que, enquanto o facínora vegetariano pode ser um oceano de trevas,
O carnívoro evangelizado será um campo de luz, no entanto, como a evolução induz a harmonia completa no conjunto psicofísico, entre o homem carnívoro e o vegetariano, que cultuem os mesmos princípios de Jesus, o último sempre haverá de lograr mais êxito na sua desencarnação. A ausência de carne no organismo livra-o do excesso de toxinas. Na desencarnação, a alma se liberta, assim, de um corpo menos denso e menos intoxicado de albumina e ureia, que provocam sempre o abaixamento das vibrações do corpo etérico. O boi ou o porco entretém a sua vida em região excessivamente degradante, cuja substância astral pode aderir à aura humana, não só retardando o dinamismo superior como ainda reduzindo a fluência das emoções angélicas. Curta o nosso vídeo ou se inscreva no nosso canal. O Caminhante do Multiverso agradece a sua participação. Você é muito importante para nós. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite com muito amor, muita paz e muita alegria.